Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Alano, eu sou diretor aqui da Gestora de Recursos Bonifica. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, esse é o resumo do nosso comitê de investimentos, onde a gente debate aqui internamente os principais assuntos do mês anterior e coloca também os nossos cenários e as nossas expectativas de mercado para você, investidor, formular o seu portfólio de investimento, ou se você também, profissional do mercado financeiro, está um pouco mais antenado, um pouco mais a par do que aconteceu recentemente no mercado. E aí, inicialmente também, já peço para você compartilhar por onde você está assistindo via YouTube, está vendo via Spotify ou via as nossas redes sociais, para compartilhar também no seu grupo, nos seus amigos, que acaba favorecendo para que a gente mantenha fazendo esse comitê de investimentos aí para você. Então, começando aqui com o nosso comitê de investimentos, como de costume, a gente passa primeiro pela parte mais global, parte Brasil, a parte de alocação e performance, e no fim, um conteúdo mais específico. Neste comitê de investimentos, a gente fala bastante sobre questão fiscal, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E a gente fala também sobre a questão de desempregos na mínima histórica, a parte de resultados, e lá no final a gente fala um pouquinho sobre a questão da reforma tributária, reforma do imposto de renda, que está aí na iminência de ser aprovado no Congresso Nacional. Então, começando aqui falando da parte de cenário global, como eu falei ali anteriormente, a gente falava sobre questão de problemas fiscais, aí, que não é um problema recorrentemente só do Brasil. Outros países estão visualizando problemas semelhantes, inclusive algum tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente teve o próprio primeiro-ministro da França caindo, justamente tentando propor uma reforma fiscal na França. A gente teve alguns embates aí ao longo desses últimos meses nos Estados Unidos, com Trump, e até na época envolvendo o Elon Musk na questão de cortes de gastos. Então, aqui no Brasil a gente já está vivenciando isso há bastante tempo, mas mostrar que não é só um contexto doméstico, é um contexto um pouco mais global. E a gente trouxe aqui um dado que chama muita atenção, que é a dívida global. Então, essa dívida global do mundo inteiro aí envolve não só dívida governamental, mas como de empresas e famílias também. Ele dá um salto bem significativo aqui, especialmente durante a pandemia. A gente salta de 243 trilhões de dólares em dívidas para 338, só que mais importante ainda é quem que teve um aumento mais significativo desse endividamento. E a gente consegue ver por aqui que isso veio do governo. Então, o governo aqui, os governos de maneira geral, que tinham dívidas na casa de 65 trilhões de dólares, avançam para quase 101 trilhões de dólares, um aumento aí de mais de 50% no decorrer desse período aqui de 8 anos. Então, um problema bastante sério, até porque a gente está com estoques maiores de dívidas, concomitantemente com o momento de taxas de juros um pouco mais elevadas globalmente. Então, lá no pós-crise de 2008, a gente viveu um ciclo muito longo de taxas de juros praticamente zeradas em grande parte dos países desenvolvidos, que não é bem verdade hoje. Até próprio Japão, que tem a maior relação dívida-PIB, está hoje com juros positivos, em 0,5%. O próprio Estados Unidos, com juros ali, apesar de terem cortado, mas beirando a casa dos 4%. Zona do euro também com juros na casa de 2,5%. Então, assim, todos os países com estoques mais altos de dívidas e também no momento de juros mais elevado. Então, a gente entende que em algum momento essa conta aqui ela vai chegar e alguém vai ter que dar uma destinação, uma resposta para isso. A gente tem visto aqui, ao longo do pós-Liberation Day, então naquele início ali de abril, a gente teve o Trump falando sobre a questão de tarifação, e naquele momento teve uma virada de chave, a gente tem batido bastante nessa tecla, de rotação de alocação, especialmente na parte de equities, na parte de renda variável, de
países desenvolvidos, de Estados Unidos, principalmente, para mercados emergentes. Isso visualiza muito bem por aqui. A gente teve aí um incremento, um fluxo muito grande de recursos vindo para emergentes, tanto na parte de dívida, como também um volume bem significativo vindo para a parte de equities, vindo para a parte de ações. Então aqui em abril esse mercado praticamente fica estagnado, que foi aquele primeiro baque, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas logo na sequência a gente vê esse fluxo muito grande vindo de recursos de fora. Brasil, inclusive, estando dentro dessa classe de emergentes, também se favorecendo esse ano com fluxo aí de entrada de recursos estrangeiros, nesse momento que a gente está aqui gravando, na casa aí de 5 bilhões de dólares. Então, todo o mercado de emergentes vivendo um cenário um pouco mais positivo, que, se de fato a gente visualizar essa queda de juros acontecendo, ficando de fato mais acentuada para os próximos meses nos Estados Unidos e em outras economias, esse fluxo de caixa, esse fluxo de capital poderia vir mais para buscar retornos maiores em países emergentes. Aí falando de Estados Unidos, a gente teve o corte na taxa de juros nos Estados Unidos agora no final do mês de setembro, mas chama atenção a questão da inflação por lá e um momento de corte de taxa de juros em uma inflação beirando aí a casa dos 3%, lembrando que a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%. Então, a meta está bastante, a inflação acumulada está bastante acima da meta e claramente mostrando aqui uma trajetória mais ascendente, inclusive com o resultado mais recente divulgado aqui de alta de 0,4. Ou seja, a gente acabou tendo um corte recentemente no momento de taxa de juros de inflação mais alta, um momento também de economia assim, não tão desaquecida, não está na sua plenitude, mas não está uma economia de baixo crescimento, que aí poderia ensejar. Tem a questão muito de empregos, especialmente com a questão da revisão da criação de empregos que a gente teve no mês passado, e aí isso talvez tenha sido o principal motivo que ensejou esse corte de juros. Mas é um momento de corte de juros de inflação mais alta e tem um ponto bem relevante que a dívida dos Estados Unidos ela não é detida como, por exemplo, a dívida brasileira ou a própria dívida japonesa que a gente falou anteriormente, domesticamente. Ou seja, a nossa dívida aqui, grande parte, ela é detida por agentes domésticos. Japão, mesma coisa. Estados Unidos não é assim. Ele é financiado por outros países. Então, se ele começa a cortar a taxa de juros e inflação beirando aí os 3%, daqui a pouco uma inflação até acima da taxa de juros, pode ser que esse investidor ele não esteja mais tão propenso assim a emprestar dinheiro para rolagem de dívida. E aí a gente pode começar a ter um problema de financiamento e por mais que ele queira diminuir taxa de juros, ele não consiga, porque não vai ter demanda para rolagem dessa dívida. Aí a última parte internacional, a gente trouxe aqui a questão das reservas internacionais, quanto disso está em dólares e quanto disso está em ouro. A gente percebe claramente uma inflexão aqui com um aumento gradativo da proporção detida dessas reservas internacionais pelos países em ouro e uma diminuição do dólar, especialmente se acentuando isso daqui a partir de 2022, que foi justamente quando teve a invasão russa na Ucrânia e o congelamento de um volume bem significativo de recursos detido pela Rússia em ativos americanos e até em títulos de dívida americano. Então, o que aconteceu foi que muitos países acabaram adotando um pouco mais esse conservadorismo do ouro e migrando um pouquinho essas suas composições de reserva, justamente para não ficar à mercê de uma situação em que, eventualmente, tem uma inimizade, algum problema com os Estados Unidos e eles acabem travando, congelando os seus ativos. E aí a gente está vendo também esse reflexo desse aumento de demanda nos preços do ouro, que estão atingindo as máximas históricas, justamente com esse
tanto incremento de pessoas indo para a parte de ouro, quanto principalmente de reservas, até fugindo dessa questão de emissão muito significativa de dólar, aumento significativo da dívida americana, e aí adotando algumas outras estratégias, inclusive o Bitcoin talvez adentrando nessa parcela ali como uma complementação ao próprio ouro. Então, algumas instituições já começando a adotar ou começar a criar protocolos, começar a criar metodologias e processos internos para a utilização de criptomoeda como parte dessas reservas também. Assim a gente inicia a parte internacional e vai entrar para falar um pouquinho mais da parte de Brasil. E aí, começando com a parte de Brasil, a gente trouxe dados aqui da taxa de desemprego no Brasil, que alcançou as mínimas históricas. A gente já estava beirando em patamares bem baixos, e agora, nesse último trimestre, a gente alcançou o mínimo da série histórica, iniciada lá em 2012, com uma taxa de desemprego de 5,6%. Lembrando que a média, nesse período, a taxa de desemprego ficou em 9,85%. É bem verdade que a gente teve uma mudança de metodologia no cálculo do desemprego. Essa metodologia também foi revista retroativamente, então foi colocado para baixo não só esse dado de desemprego atual, mas todos os outros também tiveram essa revisão já com essa metodologia. Então é muito curioso aqui, porque para a gente, para economistas, a gente entende muito, e para pessoas que acabam acompanhando o mercado financeiro, na questão da curva de Phillips, que basicamente teria uma relação inversa entre desemprego e inflação, ou seja, para eu conseguir domar a inflação, começar a baixar a inflação, eu teria que ter um desemprego vindo para cima. Isso não tem acontecido aqui no Brasil e, aliás, já é um ponto de que talvez não tenha mais tão fortemente essa relação, mas o que a gente tem visto aqui nos últimos meses no Brasil é uma trajetória de inflação sendo revisada para baixo, concomitantemente com desemprego também vindo para baixo. Então a gente não está precisando ter esse efeito colateral, esse ônus de ter uma taxa de desemprego mais alta para justamente gerar o controle de inflação, e mostra que a economia brasileira ainda segue bastante aquecida, apesar da taxa de juros bastante restritiva de 15%. E aí, falando da taxa de juros, a gente trouxe aqui a trajetória da taxa de juros ao longo do tempo, desde 2007 até agora, concomitantemente com o IPCA, o índice de inflação oficial acumulado nos últimos 12 meses ao longo desse tempo, a meta de inflação e as bandas superiores e inferiores, sempre lembrando aqui que nos últimos anos a gente revisou essa meta de inflação para baixo. Essa meta de inflação era lá atrás 4,5% e foi revisada para baixo. Hoje a meta de inflação aqui é de 3%. E é um ponto aqui interessante, é o seguinte: primeiro, a nossa taxa real de juros, além da taxa nominal está bastante alta, taxa real está aí sim nos maiores patamares há muito tempo, né? Então a gente está rodando aí nesse momento com uma inflação acumulada nos últimos 12 meses na casa dos 5%, contra uma taxa Selic de 15%, que aí, uma conta básica, aí a gente está rodando com uma taxa de juros de aproximadamente 10%. E aí o segundo ponto que chama atenção é quando que a gente vai cortar juros, dado que a gente está aqui com uma taxa de juros acima, inclusive, da meta. Será que a gente está na iminência de corte de juros ou vai demorar para essa taxa de juros aqui convergir para a meta de inflação, para aí a gente se dar o luxo de começar a cortar juros? E claramente isso não aconteceu ao longo do tempo. Os juros não foram cortados pelo Banco Central somente quando a taxa de juros estava, nos últimos 12 meses, dentro da meta. A gente não viu isso acontecer aqui, apesar de estar dentro da banda. A gente não viu isso acontecer aqui, estava até fora da banda. A gente não viu isso acontecer aqui em 2016, final de 2016, estava bem fora da banda, mas com uma trajetória já para baixo. E aí, aqui sim, estava uma parte até inferior da meta, mas aqui também estava bastante superior. Ou seja, provavelmente a gente corta juros mesmo com a inflação nos últimos 12 meses acumulada rodando acima da meta, até porque o que é relevante para o decisor da política monetária
é a expectativa futura quanto à taxa de inflação e não necessariamente o atual, o vigente. Então, na expectativa de mercado hoje, essa taxa de juros deve começar a cair na primeira reunião de 2026, em janeiro de 2026. Até algumas semanas atrás tinha um certo ruído de corte ainda em 2025, mas esse último Copom praticamente mudou as expectativas. Quem tinha alguma expectativa de corte para esse ano já tem virado mais a chave para cortes no ano que vem. Aqui a gente trouxe um dado bem curioso, até falando da parte fiscal brasileira, que é talvez a receita do fracasso, né? A gente teve aqui, ao longo desse ciclo, um aumento muito significativo da despesa primária, ou seja, sem contar a parte de gastos com dívida, juros da dívida. Então, gasto primário, de fato, com relação ao PIB, passa aí de 14% para casa de 19%, sendo que investimento público, ex-estatais, se mantém estável nos 2%. A gente cresceu bastante os gastos do governo federal, mas esses gastos não foram para investimento, eles foram de fato gastos, grande parte até disso daqui com salário com folha do funcionalismo público. Claro que o correto deveria ser o incremento do investimento via o mercado privado, mas tem algumas áreas que o privado não vai se interessar e vai ter que demandar isso do setor público. Então, a gente tem vem ao longo do tempo se colocando num buraco grande, que é muito difícil depois tu conseguir fazer algum tipo de corte, fazer mudanças de diminuir o teu gasto público e também, a partir do momento em que eu estou aumentando a minha despesa primária, eu tenho que concomitantemente também aumentar a minha arrecadação. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. Então, a gente teve também um aumento de carga tributária significativo aí dentro desse período para bancar o orçamento público. Dada essa nossa Selic aqui de 15%, o Brasil alcançou nesse último mês o recorde no custo de crédito no Brasil. Então isso daqui é divulgado pelo próprio Banco Central, uma taxa média ponderada de vários tipos de dívida. Então tem dívidas um pouco mais baratas, como um consignado de funcionário público, quanto dívidas um pouco mais caras, crédito direto. Mas na média, essas dívidas aqui rodaram no mês de agosto em 23,4%, o maior patamar desde 2013, ou seja, momento muito inoportuno para contrair dívidas para quem está querendo fazer uma compra de um bem financiado ou quem está pensando em expandir alguma coisa do seu negócio e precisa de pegar capital emprestado. Então não é o melhor momento e é justamente essa a restrição imposta pela Selic para tentar reduzir a demanda e reduzir a inflação. Então, uma consequência disso daqui é, de fato, a diminuição da atividade econômica, mas o que a gente tá vendo também é alguns corpos boiando, né? Então, algumas empresas já começando a sentir claramente esses efeitos na rolagem da dívida. A gente tem algumas empresas grandes que estão passando por dificuldades, Ambipar, Braskem, até alguns bancos médios passando por algumas dificuldades, e no agronegócio, que representa aí praticamente um quarto do PIB brasileiro, recuperações judiciais em massa. Então, se a gente mantiver essa taxa de juros nesses patamares altos, a gente vai continuar recorrentemente tendo problemas de quebra de empresas e até de algumas famílias, né? A gente trouxe aqui o dado do agronegócio porque chamou atenção o incremento significativo que a gente teve agora nesse segundo trimestre nesses pedidos de recuperações judiciais. Tem um ponto-chave também, que é algum arcabouço jurídico para pedir recuperação judicial a fim de favorecer o empresário, favorecer os acionistas, favorecer os controladores, mas claro, a gente está vendo um momento bem inoportuno com preços de commodities baixos, então o preço da soja muito abaixo do que estava 2, 3, 4 anos atrás, e custo, como a gente mostrou anteriormente, muito elevado. Então a junção desses dois fatores, a gente está vendo uma série de pedidos de recuperação judicial, alguns fundos de agronegócio sofrendo bastante, tem patamares muito inferiores ao que estavam há poucos anos atrás, e isso se respingando também em alguma parte do mercado de crédito de CRA. Então, alguns tipos de título aí de dívida ligadas ao agronegócio
sofrendo um pouquinho para receber os seus pagamentos. Na parte de alocação e performance, a gente teve um CDI nesse mês bastante alto, 1,22, e deve permanecer assim nos próximos meses também. A gente já teve o título de crédito privado ali, o IDA, rodando abaixo do CDI, então já um pequeno estresse na parte de crédito privado. Se a gente tiver esse ciclo de Ambipar, Braskem, quem sabe Banco Master, todos eles entrando num processo de recuperação judicial ou de, enfim, falência, como entrou a Oi, como está entrando a Oi agora, a gente pode ter um problema do crédito e aí, novamente, esse ativo de crédito privado rodando até abaixo do CDI. A gente teve outro mês de IMAB bastante abaixo do CDI, a gente não está vendo as taxas de juros fecharem, as taxas de juros abaixarem desses títulos atrelados à inflação, como a gente está vendo dos títulos pré-fixados, então expectativa de Selic futura indo mais para baixo, mas os títulos de taxa de juros real, as NTNBs ou o Tesouro IPCA, mantendo as mesmas taxas. Bolsa novamente muito positiva aqui no Brasil, com uma alta de 3,4%, e lá fora a gente teve novamente um dólar para baixo, o que prejudicou os ativos atrelados ao dólar, mas ativos redeados com outro mês bastante positivo. Então, legal de mostrar esse dado aqui, o investidor que ele comprou um título de bolsa americana em dólares, como aqui a gente tem o mais tradicional IVVB11, ou mandou dinheiro lá para fora, uma conta internacional e comprou bolsa americana, ele está vendo em reais esse patrimônio menos 1,53%. Já o investidor que fez essa alocação internacional em bolsa americana, mas ele optou por ficar redeado sem a variação cambial e ganhar o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, esse investidor está recebendo quase 23% de retorno. Então, tem alguns ativos aqui, tanto de fundos abertos, quanto já tem ETF negociado na B3 de bolsa americana redeado, que acaba sendo um veículo muito interessante de investimento, porque faz essa alocação internacional e ainda recebe o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, que hoje está rodando aí na casa dos 10, 11%. Para finalizar o conteúdo específico aqui que a gente trouxe um tema que tem muito a ver com essa reforma do imposto de renda que a gente está na iminência de ser aprovado, passou agora recentemente na Câmara. E aí a gente trouxe um dado que é bem curioso, que é a alíquota efetiva de imposto de renda pela faixa de renda do indivíduo. Então é natural que, a partir do momento, numa tributação progressiva em que eu aumento a minha renda, eu aumento também a minha alíquota, isso acontece aqui no Brasil até a casa aí dos 15 a 20 salários mínimos, mas a partir de então, a alíquota efetiva de imposto de renda ele começa a cair. Então, a partir de um nível que a pessoa ganha lá 5 salários mínimos, ela paga mais que o cara que ganha 2. Ganha 10, paga mais que o cara que ganha 15. Mas o cara que ganha 100 já paga menos do que o cara que ganha 10 salários mínimos. Ou seja, a gente tem uma certa progressividade até determinado ponto, mas aí então começa a ter alguns subterfúgios para não pagamento de imposto de renda. Então tem, obviamente, a distribuição de lucro, então o empresário acaba recebendo a grande parte dos seus recursos via distribuição de lucro, e aí não paga esse imposto de renda, ou algumas outras alternativas, quanto à criação de uma estrutura de pessoa jurídica para a administração dos imóveis e paga lá 11% ainda pessoa jurídica e não paga na distribuição de lucro, sendo que se recebesse na pessoa física, teria essa alíquota majorada até 27,5%. Ou uma pessoa de renda um pouco mais elevada, e aí ele consegue fazer deduções de plano de saúde, de escola de filho, de gasto com educação, entre outros, e aí a alíquota efetiva de imposto acaba ficando mais reduzida, coisa que talvez faixas mais baixas de renda não conseguem fazer. E aí, a ideia, a proposta feita agora é que tenha uma alíquota mínima de 10%. Então, se essa pessoa aqui de mais de 320 salários mínimos de renda, ele paga 5,43 de média, ele pagaria um excedente para fechar os 10%. Então, a ideia é que esse gráfico aqui de colunas, ele vai crescer até que essa parte dos 11%,
e aí ele fique mais estagnado perto dos 10%. Não tem essa volta significativa que a gente tem aqui no Brasil para faixas de renda mais elevadas. E acho que vale falar um ponto que a gente comentou agora pouco sobre essa questão de renda tributável, como ela diminui a alíquota efetiva conforme o aumento de renda. Uma das posições que o investidor pode fazer para justamente diminuir essa alíquota efetiva de imposto de renda é fazendo aportes em previdência privada do tipo PGBL ou de entidades fechadas de previdência, aqueles aportes em que eu consigo abater até 12% da minha renda tributável fazendo os aportes no plano. Então, a pessoa, por exemplo, que tem uma renda tributável de R$200 mil, é permitido que ele coloque até R$24 mil dentro de um plano de previdência própria, ele abate esses R$24 mil da renda bruta tributável dele e, obviamente, acaba diminuindo também a alíquota efetiva. Então, é um caminho bastante utilizado e que a gente acaba recomendando bastante por aqui, especialmente porque precisa ser feito agora até o final do ano. Então, para quem quer manter essa tributação mais baixa na declaração do ano que vem, ele precisa fazer o aporte até 31 de dezembro deste ano. E aí a gente tem um simulador, que é o planejador.monefica.com.br, em que o investidor pode cadastrar lá a sua renda bruta tributável, os descontos que ele tem com gasto médico, com dependentes, entre outros, e coloca lá, a gente simula para o investidor qual seria o aporte máximo que ele deveria fazer em um plano de previdência privada PGBL e qual seria o impacto disso na sua dedução. Então, eu entendo aqui, a gente bate bastante nessa tecla, de que quem tem renda tributável deve sim fazer o máximo possível, e claro, que disponha dos recursos deve fazer o máximo possível essa dedução. Se você acompanhou esse resumo do Comitê de Investimentos até aqui, gostou do material, curte pela plataforma que vocês estão assistindo e compartilha essa informação com os grupos de amigos, de familiares, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. Obrigado e a gente se vê no mês que vem.